Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o resumo do mês de dezembro, então vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Feliz Ano Novo! Pois é, eu tô aqui gravando no último dia do ano, literalmente no último dia do ano. Eu espero conseguir postar hoje ainda, né? Vou tentar dar uma meditada rapidinho. Mas é porque, pessoal, eu não consegui fazer o resumo de dezembro antes. Primeiro porque eu estava querendo muito terminar de ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Mas, gente, o livro é assim, infinito. Não sei quando que eu vou continuar, que eu vou conseguir terminar de ler, mas assim, estou agora focado, tanto que eu só terminei de ler um outro livro, né, um livro em dezembro, porque eu tô focada em terminar Uma Montanha Mágica. E assim, eu sei que falando assim, parece que eu não tô gostando da leitura, mas na verdade o livro é muito bom, muito bem escrito, ele só é um livro muito gigantesco, né? Ele é um livro aí que na edição tem 800 e poucas páginas, mas, gente, parece que tem 5.000 páginas, tá? Mas então, e eu também, além de eu querer, né, eu fiquei esperando até o último dia, eu já sabia que eu não ia conseguir terminar, né, na última semana agora de dezembro eu já sabia que eu não ia conseguir terminar a Montanha Mágica, mas daí eu pensei, não, tem 2 pacotes com livro pra chegar, vou esperar os 2 pacotes de livros novos chegarem, mas, gente, só chegou um. Vocês sabem que agora, final do ano, por causa do Natal, falando nisso, Feliz Natal atrasado pra vocês, né, espero que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso. Mas vocês sabem que no Natal os correios se enrolam um pouco, então assim, chegou uma encomenda que foi entregue pela Amazon, mas o outro livro que eu tava esperando pra conseguir gravar não chegou, então eu resolvi que não tem outro jeito, hoje é o último dia do ano, não tem como gravar o resumo do mês de dezembro em outro dia, vou gravar hoje e espero que ele vá ao ar no canal hoje, mas se não for, quando vocês receberem esse vídeo, espero que vocês estejam bem e também espero que 2024 seja um ano maravilhoso, que seja repleto de leituras maravilhosas pra vocês, só livro bom por aí. E vamos lá pro nosso resumo do mês. Eu vou começar com o unboxing, gente, porque que eu não me aguento. Eu vou rasgar aqui o pacote, vocês vão escutar barulho aí. Então, gente, eu vou contar a história de alguns livros que eu vou mostrar pra vocês. A Tati Feltrin, lá do canal TLT, né, que é um canal maravilhoso, que eu me inspiro muito, é um canal que eu sou muito fã. Eu participei do Apoia-se da Tati por um tempo, mas infelizmente na época da minha cirurgia, por motivos financeiros e de saúde, eu tive que sair do Apoia-se dela, mas assim, não por não amar o trabalho dela, mas só por motivos pessoais mesmo, eu tive que deixar de participar do Apoia-se dela. Mas eu gosto muito do trabalho e a Tati lançou agora um clube de leitura para 2024, no qual nós vamos ler, né, juntos, todo mundo que se inscreveu lá no clube de leitura dela vai ler um livro por mês, e aí, como ela já divulgou a lista dos 12 livros que a gente vai ler durante o ano, eu já comecei a me preparar para as leituras, tanto que o único livro que eu concluí a leitura desse mês, né, o mês de dezembro, o livro que eu li é o primeiro livro do clube de leitura da Tati, que é o livro do mês de janeiro. Então eu já concluí a leitura do Clube da Tati do mês de janeiro, agora em dezembro, porque era um livro meio que desafio, eu queria dar uma adiantada para quando ela soltasse os vídeos, né, e fizesse as lives do clube, eu já tivesse com a leitura concluída. O que também vai, né, interferir no livro que chegou aqui nesse pacotinho. Tem até mensagem de Natal. Esse livro aqui é um dos livros que o Clube da Tati vai ler. Vou colocar o pacotinho no chão aqui. Vai ler agora no ano de 2024. E por que que eu já comprei, gente? Eu já comprei esse livro porque ele também é uma bitola, tá? E eu achei uma promoção dele. Qual livro que é esse? Vou explicar direitinho. É o War and Peace, do Tolstói, né? Aqui no Brasil a gente conhece como Guerra e Paz. Vou aproximar aqui. Gente, eu espero que esteja focando. Eu espero que o áudio esteja bom. Eu estou testando uma GoPro aqui, tá? Eu nunca usei essa GoPro para poder gravar pro canal. Eu usava meu celular, aliás, eu adquiri meu celular para poder ter vídeos bons pro canal, só que assim, já tem uns 2 anos que eu uso o celular e agora ele já tá começando a dar problema na hora de gravar em 4K. Ele desliga do nada, tá me dando muito problema, então resolvi testar uma GoPro aqui que a gente tem, que é nova. Mas como essa GoPro é do husband, ela não é minha, eu não tenho costume de usar.
E a GoPro, a gente sempre usou assim, a gente tá andando na rua, quer filmar uma viagem, alguma coisa, sempre ao ar livre, e em momentos que a gente não ligava muito assim, será que o áudio vai ser perfeito? Será que a imagem vai ficar maravilhosa? Não, era só pra guardar recordação de viagem mesmo. Então eu tô testando agora pro canal, então eu espero que o áudio esteja bom pra vocês, eu espero que ela esteja focando quando eu faço pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Eu espero que quando eu aproxime o livro assim, sabe, foque no livro também, e que agora o foco volte pra mim. Eu espero que esteja dando tudo certo, mas gente, se não der, vocês me perdoem, tá? Mas eu estou testando a câmera, eu espero que tudo dê certo, mas a gente vai também sobreviver se algum foco não sair aí do jeito que a gente quer, né? Então vamos voltar aqui pro livro. O Guerra e Paz vai ser um dos livros do clube de leitura da Tati Feltrin, e eu já me adiantei porque, gente, esse livro, como ele é um livro russo, as traduções para o português são muito caras. São livros, né? O Guerra e Paz aqui no Brasil, geralmente ele sai em box com 2 unidades, né? 2 livros, tipo parte 1 e parte 2. E são raras as traduções direto do russo. Algumas traduções são russo e inglês, depois inglês e português. E as traduções direto do russo são muito caras. São livros que estão custando aí, né? São boxes, na verdade, do Guerra e Paz, que estão custando entre 150, 180. Tem uns aí de edições mais chiquezinhas aí, ou mais raras de se achar por 200 e pouco. E essa edição aqui é uma edição em inglês, tá? Ela sai o Oxford World's Classic, e a tradução que tem aqui nesse livro é uma das traduções do russo para o inglês do Guerra e Paz mais conceituadas que existem no mundo. Então, eu resolvi comprar porque ele estava apenas R$60. Então, em vez de pagar uma tradução, né, para o português por quase R$200, eu vou preferir ler ele em inglês por R$60, tá? E é uma tradução muito conceituada, eu vou até ler aqui pra vocês o nome da tradutora, porque, se eu não me engano, é uma tradutora mesmo, é a Amy Mendelker, eu acho que é assim que se pronuncia. A tradução dela já foi revisada várias vezes, e esse livro aqui tem textos de apoio também. Então, assim, é uma edição muito bem conceituada no sentido de boa qualidade de tradução, de texto de apoio. E eu já ia precisar comprar ano que vem mesmo, só que assim, gente, é dessas edições, né, que são em inglês. Então, são edições simples, né, ó. Papel branco, ele não tem orelha, ó. E ele tem um texto aqui de apresentação, e é assim, ó, você tem a capa, que aliás veio até meio manchadinha, ó. Você abre a capa, não tem orelha, e já vem um texto aqui com letra Arial 1, como diz o Geek Freak, né? É um texto assim com uma fonte muito pequenininha, muito mesmo, mas é só um texto de abertura, ó, tem apenas uma página, tem uma nota aqui sobre a tradutora, né, foi ela que traduziu do russo pro inglês, e aí já tem aqui o sumário. E, gente, o papel é um papel fininho, me lembra, não é tão fino quanto, mas é quase um papel bíblia. Esse aqui é o tipo de papel que você não pode marcar com marca-texto, mas jamais você dá pra ver. Eu não sei se a câmera vai filmar, mas tá vendo nesse espacinho branco aqui? Dá pra ver a sombra da página anterior. Então, assim, em questão de qualidade de impressão e edição, é uma edição bem baratona. Eu acho que é por isso que, mesmo sendo um livro internacional, eu consegui pagar R$60 nele. Porque ele não tem a qualidade de papel, qualidade de capa, qualidade de trabalho de produção gráfica que os livros brasileiros têm. Os livros, né, do Guerra e Paz que vocês encontram aí, que estão caros, eles têm edições muito melhores em questão de impressão, papel, capa, box e tudo mais. Mas a tradução desse livro aqui é uma ótima tradução e, gente, ultimamente eu estou procurando preço, sabe? É meio que, pra mim, foi o melhor custo-benefício. A melhor tradução que eu consegui encontrar a menos de R$100, né? Então, meu unboxing aí pra mostrar pra vocês. Aqui atrás tem, né, um pequeno resumo do livro. No final tem também os textos aqui de apoio, tem uma cronologia da história, muito bacana,
Espero que vocês tenham gostado aí desse rápido unbox. Vou deixar aqui do lado o livro. Então esse foi um dos livros que entraram pra minha estante agora em dezembro, né? Comecei com os livros que chegaram. Vou continuar. Outro livro novo que entrou pra minha estante, que na verdade, quando chegou, foi uma grata surpresa. Eu descobri que era um box. Eu ganhei esse presente aqui de Natal. Ai, meu Deus, acabou de rasgar aqui. Eu ganhei esse box do Os Miseráveis do meu pai. E Os Miseráveis, gente, vai ser o livro de fevereiro do clube de leitura da Tati. Então eu já comprei, na verdade meu pai perguntou o que eu queria ganhar de Natal, eu falei assim, eu quero o livro dos Miseráveis em português para eu poder participar do clube lá de leitura. Ele me deu de Natal, esse box foi cerca de 80 e poucos reais. Eu sei o valor do meu presente porque fui eu que escolhi o presente, pedi na cara dura e ele com muita gentileza me deu de Natal. Eu achava que provavelmente ia vir num livro só, com uma letra muito minúscula, porque eu sei que Os Miseráveis é uma história também gigantesca, mas foi uma grata surpresa quando o presente chegou e é um box com 2 livros, olha, esse aqui é o tomo 1 dos Miseráveis, olha. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa edição também é uma edição meio que, entre aspas, simples, mas muito melhor do que a da Oxford. Essa é uma edição da Penguin Companhia, né? É da linha Clássicos da Penguin. E tem essa capa preta com a listra branca, né? Que é característica dessa linha editorial da Penguin. Só que, gente, por dentro ele é maravilhoso. Ele é amarelado, tá? Graças a Deus. E a fonte é grande. Grande que eu digo assim, gente, óbvio que não é uma Arial 12, sabe? Mas ela é grande o suficiente para eu não ficar com a vista cansada, porque é um livro de 1090 páginas aqui e o tomo 2 tem mais 900 páginas, né? Então são umas 2.000 páginas por aí que eu tenho que ler pra fevereiro. Será que eu vou conseguir, gente? Nós estamos aí dia 31 de dezembro e eu nem consegui começar de ler ainda porque eu estou enrolada com A Montanha Mágica. Mas espero que consiga. Deixa eu guardar aqui de volta. E é isso aí, segundo livro novo, né, ou box, né, que eu recebi aí em dezembro. Então, essas foram as 2 lindezas que entraram pra minha estante. E agora eu vou mostrar pra vocês a leitura concluída do mês de dezembro e as 2 leituras que estão em andamento, tá? O livro que eu terminei de ler, que tem vídeo aqui no canal já, é o El Aleph, na verdade o Aleph, do Jorge Luis Borges. O Borges é um autor argentino, né? E eu li esse livro no original, essa aqui é uma edição em espanhol, eu ganhei de uma amiga minha que é de Buenos Aires. Quando eu tive lá e a gente se encontrou, ela me presenteou com essa edição muito, muito fofa, muito linda, do El Aleph. É um compilado de contos, já tem vídeo aqui no canal, vocês podem ir conferir lá, né, o que eu achei desses contos do Borges, como que foi a minha experiência. Vocês sabem que o meu objetivo aqui no canal geralmente é falar sobre a minha experiência ao ler um livro e também analisar o livro até certo ponto, mas nunca é focado numa resenha acadêmica muito séria. Eu foco mais no que eu senti ou como foi o processo de leitura. Eu pontuei lá no vídeo, né, que eu falo sobre a leitura desse livro, que livros de conto não são meus preferidos, eu não curto muito ler compilados de textos curtos, muito difícil achar um livro, né, com vários textos curtos que você gosta da maioria dos textos curtos. Geralmente você gosta de um ou outro só, e isso faz com que a leitura de livros inteiros de compilado de textos curtos, para mim, não seja a minha melhor ou favorita experiência de leitura, mas é um bom livro se você gosta de contos, eu indico, mas se você é uma pessoa que não curte muito textos curtos como eu, aí fica a seu critério se arriscar ou não. Mas é um livro muito bem escrito, dá pra ver que o Borges é um autor muito inteligente, que tinha um conhecimento muito vasto e que ele gostava de passar esse conhecimento pro papel, mesmo que as histórias ali sejam fictícias, mas você fica com aquele sentimento de que é uma ficção histórica, né? Ou que ele pelo menos conhece aqueles personagens históricos que ele coloca no meio dos contos das histórias dele, né? E aí você fica, pelo menos eu fiquei muito com a sensação de que, tipo assim, eu me perdia. Será que isso daqui aconteceu de verdade? Será que é ele narrando uma coisa histórica
com as próprias palavras, ou ele só pegou esse nome dessa figura histórica importante e inventou uma historinha para ele, né? Eu fiquei muito nessa dúvida em vários contos, mas é um livro bom, um livro muito bem escrito, porém eu não gosto muito desses compilados de textos curtos, assim, tipo contos e tudo mais. Mas fica aí para vocês a dica, foi o livro que eu concluí. Outro livro que eu comecei a ler agora em dezembro, mas está em andamento, eu não concluí. Eu vou mostrar agora os 2 livros em andamento. O primeiro é esse aqui, que é o Um Amor Feliz, da Slava Zimborska. Gente, esses nomes, assim, em polonês, esse livro é um livro da Polônia, né? É o próximo livro do nosso desafio, Volta ao Mundo em 50 livros, então é um livro da Polônia. Eu já comecei a ler porque é um texto de poemas, né? São poesias da autora. Aqui é um compilado também das poesias dela durante um período da vida dela. Foram publicações que ela fez num determinado período, fizeram um compilado aqui dessas poesias no livro. E assim, gente, o jeito da poesia dela não é o estilo de poesia que eu gosto. Eu gosto de poesia que tem... Não tem necessariamente que ser sobre o amor, mas tem que ser sobre alguma coisa da vida. As poesias que eu gosto, geralmente elas têm uma mensagem profunda, elas têm uma reflexão, elas têm um ritmo, às vezes uma cadência mais marcante. Só que até o texto de abertura aqui desse livro, que é um texto de apoio, e ao ler as poesias dela eu consigo ver muito nítido que ela conta histórias nas poesias. Então, as poesias dela são muito longas, a maioria tem mais de uma página, né? Até as que eu li até então. São poesias, assim, de 2, 3 páginas, e elas meio que narram alguma historinha. Histórias fictícias, histórias que são um recorte do dia de alguém, um recorte da vida de alguém, tem algum acontecimentozinho ali. Mas ela meio que é uma poesia narrativa, ela narra, tipo, algo com começo, meio e fim, e não necessariamente ela traz uma grande reflexão, uma coisa mais lírica, ela é uma poesia mais realista, se é que eu posso dizer que poesias são realistas, mas até o texto de apoio fala muito sobre isso, sobre esse estilo muito marcante e nítido dessa autora ao escrever poesia. São poesias que narram histórias, são poesias que têm, tipo, começo, meio e fim, e que são bem diferentes das outras poesias que eu já li na vida, assim, sabe? É interessante, mas ainda não tem nenhuma... Eu marquei 2 poesias aqui que eu gostei até então, mas não tem nenhuma, assim, que eu diga, tipo, que poesia maravilhosa, vou levar pro resto da minha vida, isso eu nunca vou esquecer. Ainda não teve nenhuma, mas eu tô muito no comecinho do livro, porque agora eu vou mostrar o último livro que passou por mim aí em dezembro, que está em andamento e que eu estou, muito do meu tempo livre esse mês foi pro A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Gente, esse livro é muito bem escrito. O Thomas Mann realmente é um escritor brilhante, e ao ler um livro desse calibre eu consigo entender porque que as pessoas falam tanto e tentam tanto diferenciar literatura, né, livros que a gente julga ser clássico, livros de literatura clássica dos outros livros, né? Porque realmente, gente, tem que ser uma pessoa com um talento muito estrondoso, né, com um talento muito nato dela para conseguir escrever assim. Ele escreve diálogos, gente, de uma forma brilhante. São todos diálogos interessantíssimos? Não, tá? Tem uns diálogos aqui, principalmente do personagem do Sr. Settembrini com o amigo inimigo, a pessoa que gosta de debater com ele, o Sr. Nafta. Eu leio Nafta, gente, porque eu não sei exatamente como que pronuncia o nome. Esse é um livro que foi escrito originalmente em alemão, mas o Sr. Settembrini é italiano, Nafta é de outra nacionalidade, não me recordo agora. Mas, assim, os diálogos são brilhantes, né? Assim, foram escritas de uma forma brilhante, porém nem sempre o assunto que eles estão conversando me interessa. Tipo assim, o Sr. Settembrini e o Nafta tem debates gigantescos sobre política, gigantescos sobre o que é a vida. O último debate que
Hans Kartop, que é o personagem principal, ele tava andando com o seu Settembrini, o Nafta e alguns outros personagens, ele tava escutando os dois, assim, debatendo. Hoje em dia a gente falaria que eles são, tipo, que eles estariam discutindo, mas naquela época era diferente, as pessoas, elas respeitavam ideias opostas, e o Sr. Settembrini e o Nafta, eles sempre têm ideias opostas, eles tiveram vidas muito diferentes e eles têm convicções e valores muito diferentes, eles debatem e beleza, vamos tomar um café e um mora embaixo, o outro em cima. O Sr. Settembrini de vez em quando fica meio bolado, meio puto, assim, com as ideias do Nafta, mas eles meio que debatem, expõem as suas ideias, defendem as suas ideias, mas não tem ninguém, tipo, caindo na porrada, não tem ninguém batendo, não tem ninguém xingando. Tipo assim, e o jeito que o Thomas Mann consegue colocar no papel debates com a profundidade gigantesca, porque para ele escrever esses diálogos, gente, ele tinha que saber essas duas opiniões muito bem. Porque é muito fácil quando você escreve um livro, não é que é muito fácil, tipo, não é que é muito fácil, eu nunca escrevi um livro, mas é mais fácil quando você escreve um livro que tem um viés, que tem só um lado da opinião, que tem só o lado que o autor concorda. Só que nesse livro não é assim, né? Nem sei dizer qual seria a opinião do Thomas Mann sobre todos esses assuntos que os personagens discutem, porque todos os personagens debatem o assunto com uma profundidade muito grande, com ideias opostas, e às vezes surge uma terceira opinião ali, e todas elas são expostas de uma maneira super inteligente. Tipo assim, a sensação que eu tenho quando esses personagens todos estão conversando e debatendo sobre um assunto tipo a morte, que é um assunto muito delicado, um assunto que exige uma profundidade muito grande e que são todos pensadores ali, né? Todos eles têm uma opinião, todos eles têm algum posicionamento profundo, eles defendem a sua opinião e eles têm opiniões opostas. Então o Thomas Mann, ele tinha que ser inteligente o suficiente para saber de todas aquelas opiniões sobre o mesmo assunto e discursar eloquentemente sobre aquilo e botar na boca de um personagem. Gente, isso é muito complexo. Tipo assim, o Thomas Mann, com certeza, era uma pessoa que conseguia ouvir a opinião dos outros, e mesmo que ele não concordasse, ele guardava aquilo. Ele guardava aquilo porque vem pro livro, sabe? Tipo, eles debateram filosofia. E assim, é tudo debatido com muita profundidade. Às vezes o livro fica um pouco maçante, fica. Mas isso não tira o mérito do autor de conseguir escrever diálogos brilhantes desse jeito, sabe? Eu acho de um talento gigantesco você conseguir botar tantas opiniões diversas sobre assuntos complexos na boca de personagens, e os personagens não estão ali pra se matar, sabe? Eles estão ali pra, tipo, debater o assunto. Às vezes eles ficam, assim, internamente, porque aí o narrador vai e o narrador sabe do que o personagem tá pensando. Tipo assim, o personagem pensou isso, mas ele não falou pra agredir o outro, né? Mesmo que eles fiquem, às vezes, com um pouquinho de raiva. Então, assim, quando eles debatem política, eu acho super interessante? Não acho muito interessante. E aí, também, no penúltimo capítulo, eles estavam debatendo saúde, e, na verdade, a doença, né? O Hans Kartop meio que é um burguês, meio fanfarrão, e ele meio que diz que, tipo, ele meio que, com outras palavras, ele meio que diz que, tipo assim, como ele tem dinheiro, tipo assim, tudo bem ele ficar doente, meio que ele... Até o próprio Settembrini meio que botou o dedo na cara dele, né, tipo, com palavras, assim, chamou a atenção dele por ele meio que enaltecer demais a doença. Eles estão todos num sanatório, todos eles estão doentes, eles estão ali naquela época do surto descontrolado de tuberculose, eles estão num sanatório nos Alpes suíços se cuidando, né? Alguns com muito dinheiro, alguns com um pouco menos, mas todos eles ali têm condição de se tratar numa época em que ter tratamento era extremamente caro. Então é por isso também que esses personagens conseguem falar com tanta eloquência e conhecimento sobre vários assuntos, porque são todos eles vindo de pelo menos classe média alta,
O Settembrini é um professor e um grande, assim, poeta, e ele é das letras, então ele fala muito bem. Mas tudo isso que eu estou dizendo sobre esse livro é para enaltecer a escrita do Thomas Mann, mesmo que às vezes o livro fique meio arrastado, mesmo que às vezes o tema do debate dos personagens não me interessa, mas o fato deles estarem debatendo sobre aquilo me impressiona muito, porque alguém teve que pensar sobre essas falas e escrever, e essa pessoa foi o Thomas Mann. Então, o livro me impressiona pelo talento do autor, mesmo que em algumas partes eu fico assim, tá, gente, pelo amor de Deus, né? Eu fico pensando muito no Settembrini e no Nafta, tipo, tá, vocês vão brigar de novo por política? Tipo, de verdade, brigar entre aspas, porque hoje em dia as pessoas brigam por política, mas geralmente é uma briga burra, porque as pessoas não sabem nem defender as suas opiniões, na verdade. Elas nem sabem, às vezes, o que tá acontecendo, mas elas querem ter uma opinião, elas querem brigar. Naquela época, né, na década de 20, se eu não me engano, que é quando se passa a história aqui do livro, as pessoas, elas tinham muito conhecimento sobre as coisas, elas debatiam amigavelmente, mas não brigavam sobre aquilo, elas discordavam até a morte, né, até a própria morte, não com a intenção de fazer alguma coisa de ruim pelo outro. E isso eu acho que a gente perdeu, e é muito triste que a sensação que eu tenho é que na sociedade de hoje em dia as pessoas, elas não têm a capacidade de conseguir debater com pessoas que não pensam iguais a ela, sem ficar com raiva e de fato brigar, porque uma coisa é você debater e ter uma discussão sadia na hora de mostrar o seu ponto de vista, baseado em fatos e baseado naquilo que você aprendeu. E a outra é só, tipo, brigar por brigar, porque, tipo, você acha que as pessoas têm que pensar igual a você. Então, quando você lê um livro igual a esse aqui, você vê o quanto nós, como sociedade, estamos perdendo com essa briga boba, porque, eu penso assim e as pessoas têm que pensar assim também, sendo que a gente podia estar tendo debates homéricos, maravilhosos, inteligentes sobre os assuntos, sabe? Igual antigamente as pessoas tinham. Mas é isso, então assim, ainda tô na página 565, eu tô no meio do capítulo Neve, que eu acho que é o capítulo mais, assim, famoso do A Montanha Mágica, que é o capítulo que o Hans fica perdido na montanha. Gente, é um capítulo que não tem diálogo, que pra mim os diálogos são muito, muito bem escritos, mas as descrições do Thomas Mann, parece que você está lá, perdida, no meio da montanha, com o Hans passando frio. Porém, por enquanto, eu ainda não terminei o capítulo, então pode ser que mês que vem, quando eu fale sobre esse capítulo, a minha opinião tenha mudado. Mas ele não é o capítulo mais impressionante do Hans perdido pra mim. No começo do livro, o Hans também sai para caminhar e se perde e começa a divagar, lembrando de uma paixão que ele teve na escola, e aí ele passa mal, cai assim, tem muito sangramento pelo nariz, e aí acho que até fica um pouco desacordado. Depois ele acorda com a roupa manchada de sangue e tenta voltar pelo caminho, acha uma pessoa com uma charrete, pede carona e volta lá pro sanatório. Essa primeira vez que o Hans fica perdido e que tem toda a lembrança dele na escola, com a paixão que ele teve na época escolar, pra mim ficou tão bem escrito, tão vívido na minha mente, parece que eu vi um filme, passa a cena na minha mente. O capítulo da neve é muito, muito bom também, muito bem escrito, mas dessas duas vezes que o Hans fica perdido como personagem aqui na história, eu acho que a primeira vez pra mim foi bem mais impactante, mais impressionante. Não sei como que é o final deste capítulo Neve, eu ainda estou a algumas páginas do final, né? Eu tô na 565 e o próximo capítulo só começa na 573. Faltam ainda 8 páginas para eu terminar o capítulo Neve, então pode ser que a minha opinião sobre esse capítulo mude, ele vire o capítulo mais impressionante do livro para mim, questão de descrição, porque as descrições do Thomas Mann também são maravilhosas, muito bem escritas. Mas, por enquanto, o capítulo lá que o Hans se perde pela primeira vez, quando ele tá recém-chegado ao Berghof, que é o nome do sanatório, ainda é muito impressionante. Eu ainda tenho as cenas vívidas, assim, da minha imaginação, na minha memória.
Então, pessoal, são todos esses livros aí que passaram por mim, né? 2 livros novos, um livro lido, 2 livros em andamento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E feliz ano novo, ótimo 2024 novamente para todos vocês. Espero que a gente continue se vendo nos próximos vídeos. Tchau!